frio e aquela chuvinha fina com cara de que não vai embora tão cedo. Um dia típico de inverno gaúcho. Dia previsto para o início do desmame dos potros na Estância Liberdade. Valéria, eu procuro apartar os potros o mais tarde que eu posso, né? Para que eles tenham ao pé da mãe esse desenvolvimento, cresçam ali até meio ano, mais do que isto, né? As éguas estando bem, elas estão alimentando esses potros, então eles terão um diferencial de crescimento. Os potros aqui têm entre 6 e 7 meses. Alguns tão crescidos que fica difícil saber quem é a mãe e quem é o filho. Aqui na Estância Liberdade você tem uma preocupação grande com as éguas. São animais que estão gestando e estão criando um potro ao pé. Um que está amamentando e o outro que ela está gestando. Então sempre você tem um cuidado importante em manter elas em alto nível de nutrição. Os pequenos estão mais independentes, passam a maior parte do tempo brincando, interagindo com os outros da mesma idade. Ou seja, o processo de desmame já começou naturalmente. Agora é preciso concluir. Devagar o campeiro vai reunindo a manada. Mães e filhos seguem em direção à mangueira, o curral, onde será feito a parte. Esses potros conhecem esse ambiente. Após o nascimento, eles já começam a vir para a mangueira. As éguas são examinadas para emprenhar essas éguas novamente, então elas começam a vir para a mangueira no mínimo 3 vezes por semana. No entanto, hoje o motivo é outro. E apesar de todo o controle, sempre tem aqueles espertinhos que acabam driblando a fiscalização. Mas assim que identificados, se juntam aos outros potros. Mesmo não existindo dependência do leite materno para sobreviver, o elo entre mãe e filho ainda é grande. E quando acontece a separação, o estresse é inevitável. Isso é mais acentuado primeiro e segundo dia. Depois, a partir do terceiro dia, eles já diminuem esse estresse e passam a prestar atenção no grupo. Esse daqui está agoniado, perdido, tentando localizar a mãe. Já esse outro relincha, na tentativa de ser correspondido. Para a veterinária e professora na Urcamp, Universidade da Região da Campanha, as éguas também sentem a separação, mas de uma forma diferente. A égua sofre estresse, assim como o potro no desmame, mas é muito menor do que o potro o estresse dela. Porque a égua, e faz parte do comportamento, da questão de evolução da égua, ela que promove muitas vezes o desmame do potrinho, para evitar que ele se mantenha mamando por mais tempo. São retiradas as éguas da mangueira. Esses potros ficam 2 dias na mangueira, com ração, com feno e com água à vontade. O veterinário explica ainda que, passado esse período, os potros são levados para um outro campo com pastagem, monitorados por uma égua madrinha. Ou então um cavalo velho, um cavalo castrado velho, que sirva como um tutor. Passados 4 meses, volto à Estância Liberdade para ver como essa gurizada está se saindo. Já de dentro do carro, dá para avistar de longe a potrada chegando. Um lote de fêmeas. Evaldo trabalha com alta performance, cavalos de competição, e sabe que quanto mais natural for o manejo, melhor para a saúde física e mental dos futuros atletas. Eu não tenho dúvidas disso. Deixar eles se criarem em grupo, convivendo ali a manadinha junto, isto é o ideal, é muito importante. Não adquirem vícios. Se sabe também que esses animais em liberdade, o exercício diário desses animais estimula o hormônio de crescimento, fortalecendo músculos, ossos e articulações. Devagarinho vou me aproximando. Me abaixo de costas, sem olhar para elas. Então eu me abaixei aqui no meio do campo porque nessa posição instiga a curiosidade delas e faz também com que elas não sintam medo da aproximação. Vocês vão ver que aos pouquinhos elas vão chegando.
Sempre tem as mais curiosas, né? As que chegam primeiro. E conforme as da frente vão mostrando que não tem medo, as outras também vão se cercando. O que a gente observa também? Que elas estão trocando a pelagem, né? Tirando a roupa de inverno para encarar então a primavera. Então tem essa alteração que é fisiológica e que é normal. Mas elas estão se desenvolvendo super bem. Tem uma aqui tentando tirar o meu chapéu. Olha aqui. Olha. Não. Não. Não faça isso. E andando no meio da potrada, observo que algumas têm um toso diferente. A marca na crina, na verdade, é para identificar as que já estão na pré-escola, ou seja, já começaram a ser amanunciadas. Por sinal que vamos acompanhar agora de perto. Tem um tal de Zé Paraguai por aqui? Laçador afamado de norte a sul do país, Zé Paraguai encontrou na doma o verdadeiro prazer de lidar com os cavalos. Eu não imponho condição, eu conquisto condição. Primeiro contato com as potras e o objetivo hoje é colocar o buçal. Teoricamente simples, mas não. O domador explica que muito dessa resistência na cabeça vem do trabalho no brete. São 50, 60 potras, você não tem muito tempo para estar, você tem que chegar e fazer o serviço, né? Então usa-se muito a orelha, que é onde o cavalo neutraliza um pouco. E depois ele tem um pouquinho de excesso para deixar pegar na orelha de novo, né? Ele tem aquela questão de quando leva a mão na orelha, ele associa. Mas o que vem agora? Vem um buçal? Vem o remédio na boca? Em uma situação assim é preciso buscar alternativas. Neste caso, um arco de corda. Mas mesmo assim a potrinha reage, se afasta. Mas o domador não perde a calma e nem solta. Vem pertinho, vem. Tó. Todo mundo tem um objetivo, né? Que é alcançar a confiança do cavalo. Veja bem que o laço está sempre, ó. O meu lado é folgado sempre. Não tem nunca uma questão de estrangulamento, nada. É zero força. Na segunda vez, o domador consegue colocar o arco, mas ela se afasta. Na terceira tentativa, é mais fácil. Com essa etapa vencida, Zé Paraguai lança a mão do buçal novamente. Três tentativas sem sucesso. E na quarta, finalmente a potra cede. Ao levar a mão em direção à cabeça, o domador acessa um dos pontos cegos, a região da testa. Como a potra não enxerga, tem medo. Dessensibilizar essa área faz parte do processo de aprendizagem e ajuda no manejo. Inclusive, tem um lote de 40 potras que antes de passar pelo sistema de trabalho dele, eu levaria umas 4 horas para tosar e dosar. Hoje, passando pelo trabalho dele, eu levo em torno de 1 hora. É muito interessante a metodologia, o pensamento e a interação que o Zé acaba tendo com os animais. Ele tem habilidades bastante impressionantes ao lidar com os animais, ele gosta disso, eu diria assim, que ele tem um dom natural para isto. E no aprendizado você vê a evolução dele, por mais pequena que ela seja. Quanto tempo a gente demora para confiar um no outro? Agora, por que o cavalo tem que confiar em mim dentro de 20 minutos? Então, às vezes, eu perco um monte de tempo com eles, vou ajeitando, vou adulando eles, agradando, até eles entenderem. Aí eu faço esse serviço aqui, ó. Largo o cavalo, saio dele, volto nele, ele está ali. Ele não tem instinto de sair de mim. O semblante dessa égua Rosilha, ó, o semblante dela está sereno. A outra está um pouquinho mais assustada, ainda está atrás dela. Mas o semblante muda. Muda no olho do cavalo. Isso aí é, que nem diziam os antigos, é mais de meia doma. Ele é um cara que amansa os potros sem traumatizar eles, né? É um cara que amacia a cabeça dos potros, amansa das patas, amansa de forma, maneia. Ele faz um serviço realmente muito bom. O
O trabalho de Zé Paraguai na Estância Liberdade faz parte de um processo de construção. R.E. Macanudo TE, irmão do atual grande campeão da Expo Inter e filho de uma grande campeã, passou pelas mãos do domador e foi aprovado com louvor. Gostei muito, pelo nível de capacidade de aprendizado dele. Presta atenção no que faz e não esquece o que faz. Permitir que os potros cresçam, se desenvolvam, sãos de corpo e mente, que sejam trabalhados com respeito, é dar condições para que no futuro o cavalo mostre o seu melhor.